338 casas. É importante frisar, não foi o Vado que fez o sorteio, foi o CDHU, representado pelo seu secretário executivo, que teve dentro do Centro Lazer, com um palco armado, todos os funcionários do CDHU, foi feito o sorteio só foi feito porque já tinha área, já tinha terraplanagem feita e o dinheiro depositado. Houve um atraso inicial na época, porque eu queria construir no sistema de concreto celular, que era um sistema de construção mais rápida. Aí houve um atraso. Depois, isso já chegando em final de mandato, quando eu tentei reverter, porque o CDHU não aceitou esse sistema, reverter para o modo tradicional, que eu não queria fazer, porque demandava muito tempo, aí terminou o mandato. Agora, foi deixado o terreno pago, foi deixado terraplanagem pronta, a tal da terraplanagem que a Leila fala que não existe, a terraplanagem foi feita. E eu sugeri, através da vereadora Bernadette, que eu pedi para ela que se convocasse o Jarbas e o Valdir Fares, que foi quem recebeu a terraplanagem, e foi recebida a resposta: ah não, o Valdir não trabalha mais aqui, o Jarbas não é do setor, ou seja, ninguém quer investigar. A única culpa dele é ser prefeito de Orlândia. Ele não tem culpa que a CPFL não põe imposto aqui. Ele não tem culpa das casas, ele não tem culpa de nada. Quer dizer, como é que nós podemos ter um prefeito que não assume a responsabilidade? Dificuldade existe, mas você tem que assumir a responsabilidade. Eu falo de novo, a Câmara tem responsabilidade junto, ela recebe o orçamento, ela pode negociar com o prefeito esse orçamento, ó, não quero que gasta tanto em festa, quero que gasta mais em saúde. Não há essa negociação, todo mundo abaixa a cabeça, recebe o orçamento, vota e devolve. Aí o cara faz do jeito que ele quer. Quem forma equipe é ele. Equipe você monta, é lógico que a hora que você monta a equipe, de repente tem alguma peça que não se ajusta, você precisa trocar, mas a responsabilidade, a população não vota na equipe, ela vota no prefeito, calculando que ele vai saber montar a equipe. Ele troca quem ele quiser, inclusive a equipe dele, que o pessoal fala que é ruim, ele mandou um aumento para a Câmara de 20% para essa equipe dele. E sabe quanto teve os funcionários públicos? 5% de aumento. Quer dizer, absurdo, 20% para a equipe do Rodolfo e 5% para funcionário público. E o seu Marcelo Bordin, que diz que representa funcionário público, quietinho, votou e não falou nada. Iniciado, poderia ter iniciado a minha administração, não iniciou porque o CDHU não aceitou o sistema que eu queria fazer. Aí houve um atraso muito grande e aí não iniciou, terminou o mandato, entrou. Agora, 2 anos e meio de mandato, não ter feito nada, quer dizer, tem uma segunda terraplanagem lá, feita, a Leila quer fiscalizar a minha que passou, essa que está aí ela não quer fiscalizar, que já acabou. Já acabou. E, inclusive, está protocolado na Prefeitura Municipal que essa empresa quer receber e não vai fazer. Tem que fazer uma nova licitação para a terraplanagem, isso vai atrasar tudo. A fábrica, que é para fazer os módulos, ao invés dela se instalar na frente onde vai ser a obra, ela instalou aqui dentro do centro de lazer, destruindo. Uma área de diversão, destruindo. A CPFL não liga energia lá, não vai ligar para ele. Uma coisa importante se falar da CPFL. Quando eu fui eleito prefeito, eu era vice-prefeito do Dr. Orsi, o Dr. Orsi era prefeito, eu me lembro muito bem, eu ainda não tinha tomado posse, ele me ligou, eu entrei dentro da sala dele, o Dr. Orsi na época chamava Nanini a pessoa da CPFL, o Dr. Orsi virou para o Nanini e falou assim, ó, tá aí quem vai pagar o resto das contas. Eu não reclamei, foi deixado dívida da CPFL para mim, do mesmo jeito que eu também deixei para o Rodolfo. E eles fizeram um carnaval, aprovaram empréstimo fora do mandato. Eu deixei essa dívida de 6 milhões, mas a Câmara não votou nem o empréstimo que entrasse na administração atual. A administração atual, com o aval dos vereadores, volto a falar, aprovou diversos empréstimos que entram na administração futura. Olha, eu já fui vereador, na minha época era uma Câmara muito boa, inclusive o Pedro era vereador junto comigo, o Matheus, irmão do Marcelo, era vereador comigo, o Marcelino, Tarcísio Manso, Dadá, era uma Câmara muito boa. Depois, sinceramente, o que eu quero julgar não é as pessoas como coisa, é o que eles estão fazendo como vereador. O que a Câmara Municipal está fazendo atualmente é uma irresponsabilidade. Eu acho que não tem que culpar só o prefeito, não. Eu citei aqui o que o André Parreira fez na administração da Câmara passada e ninguém denunciou isso aqui. É um documento que tem que chegar na mão do promotor público, não houve repasse há alguns meses, e no mês que não havia repasse, a família Parreira recebia dobrado. Por que você não fiscaliza isso aqui? Quer dizer, eu vou ser o prefeito mais fiscalizado da história de Orlândia. Quer dizer, uma das coisas, tudo eu acho que eu vou ser mais. Se você for ver, em 2 anos e meio, não tem um jornal que eu não fui capa durante a semana. Por que essa preocupação comigo? O meu maior cabo eleitoral, sinceramente, sem demagogia nenhuma, é o trabalho que foi feito com a população carente. Isso eu estou falando porque quando você anda, e eu ando bastante junto à população carente, você sente o que eles estão passando.
É uma coisa impressionante o que eles estão passando. Esse é o cabo eleitoral e os vereadores sabem disso. Eles sabem disso. Então, o esquema é o seguinte, tiramos o vado, aí todo mundo pode ser candidato. Só que eles estão esquecendo que todo mundo vai ter que sair na rua pedindo voto casa em casa. Eu acho que para ser prefeito, primeiro você tem que ter coração. Como é que uma pessoa vai saber, como é que você passa um Natal na sua casa? Eu sempre falei isso. Um Natal na sua casa, com tudo de bom, igual a gente tem condição, quem está empregado, pensando que tem pessoas que não têm nada. Então eu sempre pensei isso. Quem precisa de prefeito é a população carente. O empresário ele só precisa que você não atrapalhe ele. O empresário ele não pode ser atrapalhado, porque ele anda sozinho, principalmente Orlândia, que tem empresas como Morlan, como Intel, que vão andando, vão aumentando o número de funcionários. A Orlândia, só a Intel, eu acho que aumenta uma empresa por ano, quantidade de funcionários. Agora, população carente não, ela fica desleixada. Quer dizer, material escolar é uma coisa grave, porque o dinheiro sai de algum lugar. Eles soltam no começo do ano, as crianças na escola, a professora dá uma lista e não dá o material escolar. Isso é absurdo. E falando em professor, ontem foi ligada a Secretaria de Educação, tudo isso que eu estou falando, gente, vereadores, autoridades para apurar, foi ligado nas escolas, dispensando os professores, cada professor que fosse na Câmara Municipal receberia um dia de folga, tá certo? Está aí seus vereadores serem apurar, autoridades presentes. Eu sei que não foram, mas cada um que fosse receberia um dia de folga. Quer dizer, desleixo total em relação a tudo. Na minha administração, quando eu administrei, no início tinha um parente que era minha irmã, na época que trabalhava como secretário de promoção social. O seu André Parreira vai lembrar, se ele não mentir mais uma vez. Eu cheguei no André e falei assim, apresenta um projeto sobre nepotismo. Ele e o Guerra apresentaram, no caso a minha irmã saiu. Agora, era o único parente que tinha. Agora, só o Eduardo Elias tem prima, sogra, mulher, tem todo mundo dentro da prefeitura. Tem outras prioridades na área de educação que foi feito onde nós direcionamos mais. Eu não achava justo, se sobrasse, é lógico que era até obrigatório dar o bônus, mas tinha outras prioridades dentro da área de educação. E Orlândia, isso muito graças ao Estevão, que foi meu secretário de educação durante 8 anos, o que nós avançamos na área de educação e o que nós estamos retroagindo agora é uma coisa impressionante. O que nós estamos retroagindo, não só na área de educação, na área social que vocês citaram anteriormente, terminaram todos os projetos sociais. E ainda vou falar para vocês, Dr. Luiz Carlos, delegado de polícia, quantas e quantas vezes ele não falava assim, nossa, Vado, você tem muito projeto social, você está de parabéns, isso ajuda, a gente diminui a criminalidade. Agora acabaram todos os projetos sociais. Eu não vi o Dr. Luiz Carlos falar, ou acabou, vamos lutar, procurar um vereador, não. Todo mundo se cala. Ou seja, por isso que eu acho que tem que ser falado, tem que ser dito. Quem tem mandato, quem tem autoridade, tem que questionar. Eu só ouço aqui em Orlândia, Rádio Gazeta, microfone aberto, população brigando, pedindo as coisas, vereador tudo quietinho. Você chega lá segunda-feira na Câmara, qual que é o assunto? Vado. Jornal no final de semana, qual que é o assunto? Vado. Esquece, gente, vão trabalhar para a população. Final de administração é realmente mais difícil. Porque há realmente um amolecimento, vamos dizer, da equipe. Vocês vão notar na administração atual que vai piorar ainda mais do que era. Porque há um relaxamento natural. Concordo que não deva haver. O meu vice-prefeito foi Estevão durante 8 anos, empresário bem-sucedido, ex-prefeito, quer dizer, nós não tivemos, quer dizer, havia algum tipo de discussão, uma coisa ou outra, mas não tivemos nenhum problema, quer dizer, é isso que eu falo. Aí você fala, o prefeito, ele é bom, mas a equipe dele é ruim. A vice-prefeita saiu porque brigou com a esposa dele. Que mandatário é esse? Que liderança política que é essa? E volta a dizer, e cadê os vereadores? Todo mundo lá, vão parabenizar, vão indicar. Ninguém toma nenhuma providência. Agora, a vice-prefeita foi eleita junto com ele, apesar de eu saber e avisar que ele ia trair ela, porque quem trai uma vez, trai duas, que ele ia trair ela. Em 90 dias, pôs para fora da promoção social. E aí depois, meu filho, aí ao invés de fazer aquela passeata, que me desculpa, Flávio, aquilo foi ridículo. 2 bexigas na mão, andando na rua, como se tivesse acontecido nada. Vai pra rua e briga, fala o que tem que ser dito, igual eu estou falando aqui. Tem que falar, tem que gritar em favor da população. Porque como é que uma pessoa vai em cartório, junto com o outro, registra um plano de governo, não cumpre nada. Nada está cumprido lá. Só as UBS 24 horas, o marido dela é médico, podia estar cobrando lá. Não há nenhum cumprimento de promessa. Agora, não me diz que ela vem de novo, candidata, vou prometer isso. Não dá para acreditar de novo, porque foi entregue o plano por ela e pelo Rodolfo. Agora vai falar, não, agora vai ser diferente. Gente, quem mentiu uma vez, mente duas. Olha, a guerra fiscal entre os estados é muito grande, quer dizer, há um incentivo muito maior para as empresas se instalarem fora do estado de São Paulo. Agora, eu sempre digo, se qualquer empresa que tiver interesse em se instalar no município de Orlândia,
Não existe prefeito que não vá abrir para essa empresa vir aqui. Agora, se você for ver que a quantidade de empregos que a Intel amplia anualmente, que a Morlan amplia anualmente, é praticamente... Você pega a Seara aqui, praticamente 70% dos empregos são de pessoas de Orlândia. As prioridades do município, elas variam de eleição para eleição, de mandato para mandato, por isso que eu digo sempre que quem quer ser candidato tem que estar no meio da população. Nós já tivemos eleições anteriores que ninguém queria casa em Orlândia. Hoje, na passada, todo mundo quer casa. No início do meu mandato, há 10 anos atrás, a dificuldade de casa não existia, era muito pequena. Durante o mandato foi aparecendo, até que foram feitas, era para ter sido iniciadas essas casas. Hoje eu acho que a grande demanda em Orlândia, além de casa, é realmente a questão de emprego. Eu acho que isso aí tem que haver um incentivo. Eu acho que o grande erro foi lá atrás, quando fizeram a lagoa naquele local. Nunca poderia ter sido feita naquele local. Agora, sinceramente, qual que é a solução? Acabar com aquela lá e fazer uma nova. Os ambientalistas podem até me contestar, mas eu prefiro ficar do lado da população da gruta, que não vai aguentar ficar do lado, como eles dizem, de uma privada, não dá para ficar. Ela já está acabada. Encerra aquilo e faz uma outra. A lagoa foi mal feita, ela existe infiltração em tudo quanto é lugar, ela foi mal feita. Então é mais um motivo para se fazer uma nova. Tive problema com a lagoa, pus em funcionamento, que ela existia e estava lá, havia as contestações. Mas agora nós chegamos num ponto que tem que encerrar, tem que acabar, não dá mais, nós não podemos condenar a população da gruta, um bairro tão bonito, a conviver com aquilo. Já é uma tristeza, todo mundo sabe, o cemitério num bairro, quer dizer, ele tem que existir em algum lugar. Agora, o cemitério e mais a lagoa, não dá para o pessoal aguentar. Eles me traíram no início, eles já traíram no início. Como é que pode um prefeito sem oposição? Ele faz o que ele quer, o que ele está acontecendo. Se tivesse contestação na Câmara, eles traíram. O meu problema com o Eduardo Elias é que ele não aceitou que Orlândia tinha que ter uma oposição. Não podia atrapalhar a administração. Ninguém está aí para atrapalhar a administração. O cara é tão ruim que ele mesmo ia se atrapalhar. O que tinha que ser feito era ter uma fiscalização. Estou dando de bandeja aí para o seu Eduardo Elias. Fiscaliza a administração do André Parreira dentro da sua cara. Lá na Câmara Municipal, fiscaliza ele. Ele não tem competência e não tem coração. Não dá para quem não tem coração ser prefeito de uma cidade. Como é que eu vou fazer uma festa paga, sendo que a população não tem dinheiro para pagar R$30? Você chegar na porta e ver mãe com criança, meu filho tanto queria ver o Luan Santana, mas não tem dinheiro. Gente, não dá para fazer festa paga do jeito que está fazendo. Olha, vamos fazer a festa no aniversário da cidade, na Praça dos Imigrantes, de graça, como sempre foi feita. Vamos fazer a Festa das Nações na Praça Mário Furtado, como sempre foi feita. Agora, o que eu acho é que surgiu uma nova oportunidade. Eu fazia na época, lá na Vila Búcio, no mês de setembro, de graça, um rodeio pequeno, mas fazia. Agora, se a população optar para que a gente faça um rodeio pago, desde que a festa já tenha acontecido de graça, eu posso ser até favorável. Eu acho que isso é uma das coisas que vai entrar em discussão durante a minha campanha. Vai entrar em discussão durante a campanha, porque a festa paga não custa nada para a prefeitura, só custa na administração atual. Se você põe lá 10 mil pessoas a R$30, são R$300 mil. O Luan Santana não custa isso. Quer dizer, e tem outros cantores, quer dizer, festa paga não dá prejuízo. Agora, se você tem a festa que a população tem a liberdade de ir de graça, aí você pode até ter um rodeio pago, não dá para ser R$30, mas um pouquinho mais barato. Mas desde que a população tenha a oportunidade de ir de graça na festa. Não, faria, como sempre foi feito em março, a festa do aniversário da cidade, e aí sim, em setembro, é o que eu estou falando, é uma coisa que vai estar em discussão na campanha. Vamos fazer em setembro uma festa paga, desde que já tenha tido a outra. Se a população achar, não, vamos fazer o rodeio, divulga, mas desde que seja pago, tudo bem, podemos fazer. Mas tem que ter oportunidade para ir de graça numa festa. Nós fechamos o lixão na época, o lixão foi fechado, foi na minha administração, foi feito um termo de ajuste de conduta com a promotoria pública, aí se fechou o lixão, o lixo foi mandado para fora. Agora, o problema de caçamba é o seguinte, são problemas que surgem durante a administração. O problema surgiu, foi avisado, quer dizer, por que o prefeito não providenciou antes, como alternativa, como é que vai pagar R$100? Não dá para pagar R$100, não estou nem culpando a empresa, é o prefeito que teria que ter buscado uma alternativa. É igual o problema do departamento de água. Na Câmara, todo mundo com discurso político, o prefeito querendo vender a água, um absurdo, quer dizer, uma irresponsabilidade. Você botar 60 milhões na mão do irresponsável, pelo amor de Deus, não dá. A Câmara questionou, falou, o Edson Vieira é o que mais falava.
Ah, precisamos ter alguma solução. Sabe quanto que eles aprovaram no orçamento de investimento no departamento de água? R$150 mil no ano. Sabe quanto o Rodolfo aplicou? Nada. E cadê a Câmara falando isso? Nada. Aí eles vêm, discutem, precisamos achar, precisamos investir mais. Mas eles aprovaram R$150 mil de investimento no orçamento. Eu acho que hoje tem que ser criada uma autarquia. Eu disse que nos meus 8 anos nós tínhamos 2 problemas sérios a ser resolvidos. Um era a municipalização do ensino, que era um absurdo não ter sido feito. Isso até o Dr. Orsi me falou antes. Falou, ó, eu não consegui fazer, você tem que fazer. Eu fiz a municipalização. E o outro é o departamento de água. Realmente tem que ter uma solução. Não dá para ter prejuízo, não ter dinheiro para investimento. Eu acho que hoje a criação de uma autarquia, buscar investimento, respeitando os funcionários que estão lá. Agora, não pode ter demagogia. O vereador chegar lá e falar, vamos investir mais. E eles aprovaram um orçamento com R$150 mil no ano, aprovaram isso aí e não aplicou nada. E ninguém contestou, ninguém falou nada. Está aí para os vereadores que querem fiscalizar, o senhor Eduardo Elias, que gosta de fiscalizar, fiscalize isso aí. Eu não tenho dúvida disso, fazer uma autarquia, buscar investimento, tem que se buscar financiamento para poder melhorar. Tem os órgãos, Caixa Econômica Federal, que pode trazer investimento aí há 20 anos, 30 anos para ser pago, pode ser pago tranquilamente, tem que ser aprovado pela Câmara Municipal, mas tem que ser feito. O problema, Jordano, não é a captação de água, é a distribuição de água. E para você melhorar a distribuição, é asfalto que vem, são várias coisas que você tem que fazer. Tá certo? Então tem que buscar dinheiro, não dá para fazer com recurso próprio. Agora, não dá para fazer demagogia e pôr R$150 mil de investimento, que é uma bomba. Para mim, incompetência primeiro do prefeito de pôr uma secretária como ela. Eu acho que ele é mais incompetente que ela. Aí ele coloca lá, para você ter uma ideia como está nosso secretário de Educação. Ontem foi proposto um dia de folga para cada professor que fosse na Câmara Municipal. Quer dizer, qual é a responsabilidade que existe com as crianças fazer uma coisa dessa? É total falta de responsabilidade. Agora, só falta o prefeito falar que não estava sabendo. Primeiro, se essa empresa não está exigindo, essa empresa é da família do vereador André Parreira, e cadê os vereadores para fiscalizar e estar do lado da população? Agora, não tem cabimento, é só exigir o que consta no edital, pôr ônibus na linha do jeito que consta no edital. Agora, a população está cansada de gritar, é uma mãe que reclama, é outra mãe que reclama, mas não tem ninguém com voz ativa para ir no rádio, para ir no jornal, para procurar autoridade, para gritar junto. Aí sai, dentro da Câmara Municipal tem a família, o André é presidente da Associação Estudante, os ônibus é da família, quem vai fiscalizar, gente? Não tem cabimento. Isso é a raposa tomando conta do galinheiro, gente, não dá. Agora, volto a dizer, cadê os vereadores? Eu ouvi falar isso aqui na Rádio Gazeta, e a Câmara, na sessão seguinte, não teve uma menção em relação ao assunto. É o que eu estou falando para vocês, tanta coisa grave acontecendo, segunda-feira o assunto vai ser entrevista que o Vado deu na Rádio Gazeta, vocês podem contar com isso. Olha, eu acho que o estudante ele foi totalmente, quer dizer, mentiram para os estudantes. Deram o transporte de graça, cobra a carteirinha, colocaram um dos parceiros do Rodolfo para tomar conta, não entraram no rodeio, quer dizer, era golpe, eles vendiam os ingressos que tinha a vender a R$30, ninguém foi lá e brigou pelos estudantes, obrigar uma quantidade para esse estudante entrar lá. Agora, volto a falar, eu sempre digo que eu vou ser político o resto da minha vida nessa cidade. Erro tem, existe, eu fui 8 anos prefeito, errei. Agora, trair, mentir, nunca na minha vida. O meu avô desistiu de política, foi 2 vezes deputado, foi prefeito de Orlândia, por traição. O meu pai foi vereador, foi vice-prefeito, desistiu de política por traição. Eu não desisto. Por traição eu não desisto. Eu acho que isso só me dá força para continuar. Houve o Orsi, até vou respeitar, nós éramos adversários. Na época da candidatura única, não que a gente esperava que houvesse candidatura única, e na época eu tinha um outro projeto que não fosse político, eu gostaria na época que o vice eu indiquei que fosse o Fernando Piai, falecido, fosse o vice do Dr. Orsi. Na época eles exigiram que fosse eu. Nós imaginávamos que saísse um outro candidato de adversário, não saiu. O Orsi, como prefeito, volta a falar, foi muito leal comigo. Muito leal. Não concordo com a maneira que ele administrou, mas foi leal, administrou honestamente. Depois, eu não entendi por que ele passou a ser meu adversário, depois que eu assumi o mandato, e a Leila adversária ferrenha. A Leila, durante a campanha do Edgar, ela já fazia campanha contra eu. Eu era um aliado do Edgar, era um aliado, quer dizer, a questão do Orsi eu não vou dizer que foi traição, porque realmente nós éramos adversários. Do mesmo jeito que eu acho que ontem o Marcelo não foi traição, eu fui adversário do pai dele 2 vezes, mas os outros vereadores que foram eleitos pela coligação, que votaram contrário, esses foram traidores. Olha, volto a dizer, direito adquirido. Essa casa de apoio, eu conversei com algumas pessoas do Grupo Alma na minha administração e falei, gente, vocês querem uma casa de apoio? As pessoas falaram, Vado, nós preferimos
o transporte que sai de manhã, volta na hora do almoço, vai depois do almoço e volta à tarde, do que a casa. Para nós é mais importante. Porque uma pessoa sai de manhã, fica o dia todo, aí realmente tem que ter a casa. Mas na minha época, o Grupo Alma, e para mim, quem entende mais dos doentes de câncer do que o Grupo Alma, não tem. Eles preferiram esse transporte. E foi dado esse transporte para eles. Mas se eles tivessem preferido a casa de apoio em Barretos, tinha continuado. Do mesmo jeito que vai continuar, direito adquirido continua, mas só que eu vou colocar o transporte indo e voltando, que eu acho que, sinceramente, é melhor.